Bom dia, seja bem-vindo a mais uma meditação do Santo Evangelho nesta quinta-feira da sexta semana da Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No capítulo 16 do Evangelho de João, 16 a 20, Jesus vai dizer: por pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez por pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele está dizendo? Por pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Jesus aqui, ele está falando da sua partida, né? Por pouco tempo me vereis, ou seja, ele vai estar com os discípulos, né? Nesse tempo, ele está se despedindo, mais tarde ele vai viver a sua paixão, e os discípulos vão estar esse pouco tempo com ele, e depois que ele ressuscita, os discípulos vão encontrá-lo novamente, né? Então Jesus, ele vai vivendo essa dinâmica de estar e de se ausentar, né? Presença e ausência. Na nossa vida nós vamos sempre experimentar disso. Deus vai estar sempre fazendo essa dinâmica conosco. Ele vai nos dar sinais da sua presença, mas ao mesmo tempo essa presença não é total. Essa presença, ela é, podemos dizer, é uma presença real, ela é uma presença de Deus, porque Jesus, ao vir a esta terra, ao assumir a nossa humanidade, ele tornou-se presente no meio de nós, né? A sua presença é real, sobretudo por meio da fé. Nós não podemos, de certa forma, tocá-lo, humanamente falando, né? No seu corpo, nós podemos tocar por meio da fé, quando nós recebemos a Eucaristia, quando nós vivemos a nossa fé. Então, a presença de Deus nesse mundo é uma presença real. Jesus está presente conosco. Ele nos deixou o sacramento da sua presença, que é a Eucaristia, né? Nós podemos experimentar dessa presença no nosso meio. Mas, ao mesmo tempo, essa presença, ela é uma ausência, porque Deus, ele transcende, Deus, ele vai para além disso, né? Além da realidade que nós vivemos. Então, é sempre um estar a caminho, é sempre um estar em busca de Deus. No próximo domingo nós vamos celebrar a festa da Ascensão do Senhor. Os discípulos tinham experimentado a presença de Cristo no seu meio, e depois da paixão, depois da ressurreição, Jesus, ele foi para os céus, de onde ele veio, né? Jesus, ele estava com o Pai, estava voltado para o Pai, e ele veio cumprir sua missão. Então, a justiça de Deus, era necessário fazer com que ele voltasse novamente para o Pai, de onde ele veio. E a partir dessa experiência também da ascensão do Senhor, da ida de Jesus para os céus, para junto do Pai, a fé dos discípulos tomou um novo sentido, porque até então eles estavam sofrendo, né, antes da paixão, durante a paixão, na verdade, porque Jesus tinha sido tirado, o esposo tinha sido tirado do meio deles e eles sofreram. Mas depois que Jesus ressuscitou, né, eles se alegraram com a presença de Deus, porque Jesus tinha vencido o mal, tinha vencido a morte, tinha trazido novamente para os seus discípulos a esperança. Mas Jesus não permaneceu no meio deles, né? Jesus foi para o Pai e enviou o Espírito Santo, né? Então, a nossa vida aqui na Terra é essa dinâmica, né? Nós vivemos os sofrimentos presentes, sendo consolados por Deus, mas ao mesmo tempo nós precisamos entender que a nossa morada, nós estamos em peregrinação para o céu, para a eternidade, e também hoje nós experimentamos muitas vezes dessa ausência de Deus, né? Sobretudo quando nós sofremos, quando nós passamos por alguma realidade de dor, onde nós nos sentimos só, nós sentimos essa ausência de Deus, né? Quantos hoje não sofrem passando por essa pandemia, passando por sofrimento, por tribulações e sente como se estivesse só, né? Deus, ele não está ausente, Deus está presente também no nosso sofrimento, na nossa dor, mas ele quer que nós sempre o busquemos, né? E o cristão é aquele que vive na expectativa da volta de Cristo, né? O cristão é aquele que sempre
fica nessa expectativa de que Jesus ele vai voltar, ele vai chegar. Nós celebramos de forma especial no Natal, por meio do Advento, essa espera de Jesus que vem no Natal, Jesus que vem. Nós celebramos a presença de Deus conosco, Emmanuel no nosso meio, mas também a igreja, sobretudo quando celebra a Eucaristia, é aquela que vive na expectativa da vinda do seu Senhor, do seu Salvador. Jesus ele vai voltar. Então nós estamos no tempo, nos últimos tempos, nós estamos no tempo na espera da parousia, da volta de Jesus, né? E o que apressa a vinda de Jesus? Jesus ele vai voltar e esse deve ser o nosso desejo, o desejo do nosso coração. Nosso coração deve ansiar para que Deus ele estabeleça o reino definitivo, né? Então o que pode apressar a vinda de Jesus, né? Uma vida santa, uma vida de oração, né? Neste tempo nós somos chamados a viver unido a Cristo por meio da sua paixão, porque também, assim como fala São Paulo, nós completamos na nossa carne aquilo que falta a paixão de Cristo. Por isso nós podemos viver os nossos sofrimentos, as dores, unida à paixão de Cristo. E isso tem um sentido redentor, porque muitos também vão encontrar a Deus, vão ter uma experiência com Deus por meio da nossa vida ofertada, sacrificada, perdida por amor a Cristo. Mas nós vivemos nesse mundo com esperança, né? Diz o catecismo que a esperança é como âncora da alma, né? A nossa esperança não está nesse mundo, né? Nesse mundo que passa, mas nossa esperança deve estar no céu. Nosso coração deve estar ancorado na eternidade, para que nós vivamos as dores e os sofrimentos do tempo presente, confiando na misericórdia de Deus, confiando no amor de Deus, né? Então, nós somos chamados a viver nesta terra, né? Vivendo as alegrias e as dores do tempo presente, com a esperança no céu, com a esperança na eternidade. E isso nos é dado sobretudo por meio de uma vida de oração. Quanto mais nós rezamos, quanto mais nós vivemos a palavra de Deus, mais é renovada a nossa esperança, mais nós experimentamos da presença de Deus e mais nós damos sentido ao que nós vivemos aqui na terra. Então, nesta terra nós vivemos a presença e a ausência de Deus, porque nós estamos a caminho, nós somos peregrinos, né? Ainda não alcançamos a terra prometida. Deus ele vai sempre nos dando alegrias e também nós vamos sofrendo as dores que é própria desse tempo, mas a nossa esperança, ela não nos decepciona, né? Porque o amor de Deus, também fala São Paulo, foi derramado em nossos corações. Então, que Deus nos dê a alegria de vivermos a cada dia, né, na esperança do seu amor, na certeza de que Ele espera por nós a cada dia para vivermos na sua presença e também vivermos com a sua graça, o seu amor. Que Deus te abençoe. Shalom.